Capricornianos, sejam bem-vindos a esse canal, meus amores. Eu vim trazer mais uma leitura para vocês. E lembrando sempre que essa leitura é para Capricórnio, Sol, Lua, Vênus e Ascendente, que é para homem e mulher, basta você adaptar. Se você é novo aqui, se inscreva e aperte o sininho se gostar da energia desse canal. Vamos à leitura de vocês. Ai, carta ótima. Precisa controlar um pouco a impulsividade, tá? Tá, olha só. O que esse jogo tá falando aqui para vocês? Bom, é uma semana que começa de uma forma muito positiva, tá? Ó, tem alguém aí que, principalmente para pessoas que são casadas, existe uma possibilidade aqui de você descobrir uma gravidez ou a família aumentar de alguma forma, tá? Pode ser o neto tem um bebê chegando na família e parece que vai trazer muita alegria. Eu estou vendo que é uma semana que pede um pouco mais de reserva, de muita reflexão por conta de assuntos profissionais. Eu estou vendo que é uma semana de muito trabalho. E para quem está sem emprego, pode ser uma semana onde assim você vai ter que correr muito atrás. Me fala de muito esforço para conseguir aquilo que você quer, que para quem está sem emprego é uma vaga de trabalho, né? E parece que essa situação está mexendo muito com o teu emocional. Você precisa controlar aí as suas emoções para lidar com o momento. Precisa cortar alguns gastos desnecessários. Aqui é necessário uma mudança de hábitos da família, tá? Porque de repente você está tentando controlar algo, mas, por exemplo, você não está conseguindo passar isso para filhos. Então aí não adianta, né? Porque você tenta segurar aqui e o negócio escapa por aqui. Então aqui fala de um controle melhor com relação às finanças para que você possa passar por essa fase, tá? E diz para você continuar insistindo, porque sim, tem uma mudança chegando mais à frente, tá? É possível que mais à frente você consiga algum trabalho que vai trazer a estabilidade que você está buscando. Aqui fala que para quem já está empregado, tá? Como eu te falei, é uma semana de muito trabalho. Eu estou vendo muita clareza de objetivos, mas tem mudanças significativas chegando dentro do teu local de trabalho. Pode ser que isso mexa muito com o teu emocional, tá? E aí você tem que controlar um pouco a impulsividade, até um pouco de ansiedade. Eu sinto muito que é como se fosse assim, sabe quando você tá ali tranquilo, tá na zona de conforto, né? Zona de conforto. Dentro de um trabalho, você já domina ali a situação, e aí de repente seu chefe vem propondo mudanças assim num momento onde você não está preparada, porque de repente é um momento onde você está passando por algumas situações
que envolvem a família, como por exemplo, às vezes é uma chegada de um neto, você te pega assim, você fica alegre, mas te pega no momento onde você não está tão preparado, tá? Ou pode ser mesmo uma descoberta de uma gravidez e acaba mexendo muito contigo em todos os aspectos, porque de repente dentro do relacionamento as coisas estão meio confusas, você pode estar com alguma desconfiança relacionada ao seu parceiro, isso acaba mexendo muito com as tuas emoções e afetando o teu desempenho no trabalho. Então aqui fala que a dificuldade é manter o equilíbrio emocional, é segurar, é conter um pouco as emoções, até os impulsos, tá? Vontade às vezes de reagir em determinados momentos. Você precisa segurar a onda, refletir, tá? E agir com segurança com relação a qualquer coisa que você venha dizer ou a se portar mediante a um superior. Por quê? Aqui me fala de possibilidade, tá? De uma assinatura de contrato, de algo muito positivo, pode ser de, como é que fala? Subir de nível no trabalho, uma proposta dentro do seu trabalho, tá? Pode ser que o seu superior esteja te observando de perto, porque ele tem planos com relação a você, mas de repente você ainda não percebeu isso, justamente porque você pode estar com algum tipo de situação que você lida dentro da sua casa e está desviando um pouco a tua atenção. Tá? Então, assim, aqui fala que observe melhor e de forma positiva as mudanças que estão chegando no seu trabalho. No início, pode parecer um pouco confuso, mas você está sendo observado e existe uma proposta em andamento. Então, para muitos, por exemplo, aqui pode acontecer casos do seu superior te chamar para uma sociedade, aí vai depender, né, do trabalho de cada um, isso não tem como ser para todo mundo. Aqui pode haver uma proposta de sociedade ou uma assinatura de contrato, algo que você não estava esperando, mas para isso existe uma observação. Em alguns casos, é como se quisesse observar se você tem capacidade para gerir algo, tá? Que envolve os planos que esse superior tem com relação a vocês. Então, vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, você trabalha em uma loja, você é vendedora, tá? E o seu chefe está te observando. Seu chefe percebe que você tem um jeito muito espontâneo de lidar com o trabalho. E com isso ele passa a te observar com outros olhos, tá? Mas aí, de repente, é aquele chefe que quer testar o seu equilíbrio emocional para lidar com responsabilidades maiores. Então ele vai lá e te faz um desafiozinho aqui e ali. E você passa a ficar confusa, não está entendendo, porque ele mudou o comportamento, porque as coisas mudaram, porque ele limitou o seu acesso a isso ou aquilo, mas ele está te testando. Ele está querendo saber até que ponto, tá? Primeiro, você é confiável para exercer um cargo maior, um cargo de responsabilidade maior. Exemplo, ele pode ter planos de botar você para ser uma gerente. Então, ele está querendo te testar e saber até que ponto ele pode confiar em você para estar à frente desse cargo, em alguns casos. Ou uma questão até, como eu te falei, emocional, vendo se você está equilibrada para estar ali, vendo como você se porta mediante a desafios maiores, tá? Como você lida, em alguns casos aqui, com situações que podem envolver debates ou conflitos. Ele quer saber até que ponto você tem condições de corresponder ao que ele espera, tá entendendo? Então eu vejo que seja lá o que for, se esse chefe está te desafiando, te alfinetando ou te sobrecarregando, aqui tem muito trabalho, então, ou te sobrecarregando ou te cobrando muito, tá? Ou em alguns casos limitando o teu acesso a determinadas coisas, tem um teste por trás daquilo dali. Tá? Ele tem planos para vocês, são planos positivos. Aqui me fala que essa mudança, num primeiro momento, você não compreende, mas depois pode significar uma transformação na sua vida, que vai trazer a estabilidade maior que você busca. Então, se mostre bem estruturada para lidar com qualquer situação que aparecer. Mesmo se você for alguém que, Cris, eu tenho um negócio próprio, eu tenho uma cliente que está me tirando do sério, controle o teu emocional, controle a língua, controle as tuas ações. Saiba lidar com a situação de forma madura. Evite conflitos diretos, porque isso pode influenciar no futuro próximo.
Então, dependendo se você tem um negócio próprio e tem um problema com uma cliente, no calor do momento, até às vezes a gente está sob pressão, acaba dando uma resposta que a gente não daria em uma outra ocasião. Então, aqui controle até os seus instintos, porque isso pode representar o quê? Uma perda de clientela. Você não sabe quem é essa cliente. Tá entendendo? Num primeiro momento, você pode não saber quem é a pessoa a bater de frente e isso te trazer algum prejuízo. Ou pode ser alguém que está te testando porque tem interesse em fazer uma sociedade contigo, para você que tem um negócio próprio. Então, aqui, gente, quem tem os seus empregos é uma semana que vai ser de muito trabalho, tá? Tem uma sobrecarga aqui que vai mexer com o seu emocional e é importante que você saiba lidar com as situações que vão chegar, que vão surpreender. Podem ser até alguns inconvenientes no meio do caminho, tá? Mas assim, não se deixe abater e não deixe que os conflitos emocionais, principalmente problemas de dentro da sua casa ou problemas ligados a relacionamentos amorosos, afetem a tua produção do teu trabalho. Tá? O jogo fala que, dependendo de como você venha se portar, você pode passar para uma nova etapa na tua vida, de muita segurança, ou você pode, por conta de ações, cortar oportunidades. Então, muito cuidado essa semana, muito cuidado. Parece que pode aqui acontecer até de gente te tirar do sério, tá? Mas assim, não ceda aqui a provocações ou até, em alguns casos, a situações constrangedoras. Tente assumir uma postura o mais profissional possível. Sempre coloca aqui o teu trabalho em primeiro lugar. Veja até que tu é uma pessoa madura, responsável, mas é que, como eu falei, quando o nosso emocional não está completamente, né? Às vezes acontece uma coisinha na nossa casa e a gente, aquele dia, recebe uma situação e potencializa o fato e, sabe, daquela cegueira momentânea, às vezes é uma resposta que se dá, é uma atitude que não era para ser naquele momento e isso define aqui algo, porque você está numa fase de mudança, de transformação aí, e isso está dentro do setor profissional, tá bom? Você é uma pessoa que tem muita clareza com relação ao que você quer. E essa semana parece que você vai estar assim muito criativa, mais comunicativa e você vai estar ainda mais certa com relação a algum tipo de planejamento aí em particular que você tem. É como se dissesse, você está no caminho certo, é a oportunidade que você busca, está mais perto do que você imagina. Mas depende muito de você, tá? É uma semana onde você precisa. Vem muito para mim é isso, gente. Controle o seu emocional. Controle as suas emoções. As suas emoções aqui podem fazer algo desandar, tá bom? Mas eu vejo que é uma semana que, apesar de ser cansativa, eu sinto que é até um pouquinho desgastante, mas a nível emocional. É porque tem gente aqui que você vai ser cobrado ao extremo, né? Pode ser por um chefe aqui, que essa pessoa ela tem planos para vocês. Tá? Então, assim, não é por mal, mas num primeiro momento você não vai entender, você vai ficar bem confuso, tá? Então, sentiu que o chefe mudou de comportamento do nada, por que ele está agindo assim? Você não está entendendo? Na dúvida, procura se centrar e agir de forma mais profissional possível, assim. Não dê margem para falhas. Tá? E pode ser assim que também você lide aqui em alguns casos, tem pessoas que lidam com um chefe que ele é mais jovem que você, né? Apesar dele ser um profissional muito competente aí, mas ele pode ser mais jovem. E por mais que ele seja maduro, ele tá de olho em você, que ele tem planos para vocês, mas ele pode agir num primeiro momento para te testar, como eu te falei, de uma maneira que seja meio infantil no sentido da ação que ele vai tomar, tá? E aí você vai ficar extremamente confusa. Em alguns casos aqui, você pode até ficar desconfiado se esse chefe não tá, né? Será que ele tá me olhando com outros olhos? De repente, esse chefe mudou aí comigo. Não, aqui a intenção é outra. Sim, ele mudou o olhar que ele tinha com relação a você, mas é tudo relacionado aqui a uma questão profissional, tá? Não é que ele tá misturando as coisas, não. Cuidado para você não se iludir e meio que dar uma patada achando, né, que de repente ele tá querendo alguma coisa.
Né, alguma coisa no outro sentido. Não, aqui é como se em alguns casos ele quer te testar. Veio uma coisa aqui para mim agora, mas é um caso muito específico, muito, muito, muito específico mesmo, tá? Muito específico. Aqui tem alguém que você é muito profissional, muito dedicado ao seu trabalho, só que rolou algum tipo de flerte, alguém mexeu com o teu emocional dentro do teu campo de trabalho aí, dentro dessa firma. E por conta de algumas questões familiares aí, uma fasezinha que você está passando, acabou te afetando, né, de uma maneira mais profunda. E eu vejo que é como se fosse mesmo uma questão meio que de flerte, assim, que tá rolando, é uma pessoa insistente que pode estar dando em cima de você. Esse chefe pode ter percebido isso. E como ele tem planos para você, tá? Casou de ele perceber essa situação, justo nesse momento, é como se de alguma forma ele fosse te desafiar para ele ter certeza se tu está capacitada para estar nesse lugar que ele quer te colocar, ou se tu está agindo de forma muito infantil e muito imatura, misturando as coisas no trabalho. Até o caso dele te confiar aqui um cargo de liderança, onde você pode ser que vá chefiar outras pessoas, e você misturar as coisas, né? Porque trabalho é trabalho, né? Amor é, né? É quem quer relacionamento, relacionamento e trabalho às vezes não se misturam. E pode ser um chefe que pensa muito assim. E ele sacou que tem alguma coisa rolando. Então, pode ser que ele joga alguma conversa fora ou tome alguma atitude que você não vai compreender, mas é porque ele está desconfiado da situação e ele quer saber se você não está misturando as coisas. E aí pode ser que você se ilude e interprete que o chefe também está afim de você. E não é isso. O que ele está querendo, em alguns casos aqui, é cortar as suas asinhas para que você não misture as coisas e atrapalhe o andamento do trabalho, até porque ele tem novidades para te apresentar e uma proposta para te fazer. Então, como ele quer que você desenvolva algo que é totalmente novo aqui e tal, que ele vai te apresentar, parece que você fica numa posição onde você tem que agir de forma muito madura e não pode envolver questões emocionais. Então, aqui em alguns casos pode ser até um chefe que vá afastar você dessa pessoa que você estava flertando. Por exemplo, um vai trabalhar num setor, o outro vai para outro. E aí ele vai ficar de olho vivo em você para saber qual vai ser o seu posicionamento ou da pessoa. Então, aqui, cuidado com situações que, por exemplo, sei lá, tá no trabalho, aí tenta, né? Vai tomar um cafezinho com aquele colega de trabalho, não sei o quê, já começa a misturar as coisas, já começa a fazer uma coisa ou outra, então o chefe vai afastar e vai ver o seu comportamento e da pessoa também, tá? E pode ser que um ou outro seja cortado, tá? Dessa firma, desse local de trabalho. As coisas vão mudar. Então, observe os movimentos e saiba lidar com as situações, tá? Cuidado para você não perder o seu trabalho ou uma proposta aqui muito positiva, ó, uma proposta que pode trazer muita prosperidade, não só para você, mas para sua casa, por conta de atitudes infantis, tá? Ou até por conta de alguma lacuna emocional que você tenha. Aqui eu posso estar falando com pessoas que são casadas, até o chefe sabe que você é casada, mas você se deixou levar por uma paquera no trabalho, porque você pode estar com conflito no seu casamento. E os conflitos emocionais te abriram uma lacuna para que uma situação como essa pudesse acontecer. Porque dentro do seu normal você jamais iria deixar isso ocorrer, digamos assim. Então é como se o chefe até te conhecesse há mais tempo e soubesse que você não seria esse tipo de pessoa, queria misturar as coisas, mas ele não sabe o que está acontecendo. Assim, pô, tem alguma coisa acontecendo com a pessoa lá. De repente é um problema com o marido, ou na casa dele ou dela, e tá desandando. Mas aí é aquilo, né? Ele é profissional. Então ele quer o quê? Saber se tu vai saber separar as coisas. Então aqui tem alguma situação, gente, que ou o chefe vai ser meio tirano, meio rude aí, tá? Ou ele vai cortar algo assim, tá? O seu acesso a algo. É como se fosse algo que vai mexer contigo. E você vai ter que manter o controle aqui, tá? E agir de uma forma bem madura. É o que tá me falando. Então, essa parte é bem específica, tá?
é só para algum caso aí de um alguém. Olha, vamos lá. Ai, que legal, ó. Aqui tem uma possibilidade de um recomeço. Tem uma possibilidade de um recomeço, tá? De uma reconciliação. Aqui é como se você estivesse com alguém, pode ser um afastamento ou você ainda está até saindo com a pessoa, mas vocês estavam numa fase aí onde estavam batendo de frente e não estavam conseguindo se entender. Aqui o jogo está me falando que essa pessoa é alguém que é extremamente orgulhoso e ele ou ela vai engolir o orgulho, tá? Vai deixar o orgulho de lado para tentar equilibrar as coisas entre vocês. Aqui é como se a relação estivesse passando por um processo de cura. É como se essa pessoa fosse pedir uma trégua. Aqui é algum casal que não estava conseguindo se entender e vocês podem ter se afastado em razão disso. Aqui vocês podiam estar tendo muito conflito. Essa pessoa agindo contigo de uma maneira assim, ó, bem. É alguém que tem uma. É alguém que é muito. Não é que é na defensiva, é uma pessoa muito que tem opiniões, digamos assim, opiniões muito fortes, né? E é alguém que às vezes se expressa de uma maneira forte demais também, eu vejo aqui. E que pode ter te magoado bastante. E aí o que acontece? Vocês bateram de frente, vocês não estavam conseguindo se entender, entrar num acordo, pode ter havido um afastamento por conta disso. Eu vejo que essa pessoa repensou, tá? Viu que essa situação não estava levando vocês a nada. E é como se quisesse te propor uma trégua. Tá passando aqui, como eu te falei, por um processo de cura, vai engolir o orgulho, tá enxergando o potencial da relação agora com outros olhos, tá? De outra maneira. Eu vejo essa pessoa com saudade de você, ou se vocês estão assim ainda juntos, mas não estão se bicando, mas assim ainda estão se vendo, é como se houvesse uma saudade daquilo que ficou para trás, daquilo que vocês viveram. Essa pessoa é como se agora ela tivesse uma outra visão e tivesse uma outra perspectiva de futuro que envolve essa relação. É como se ela quisesse aqui entrar num acordo contigo. Essa trégua aqui me fala muito, a trégua aí engolindo o orgulho, me fala muito, é como se essa pessoa ela tivesse um insight com relação a como se entender contigo ou como resolver uma situação que levava vocês a entrarem em conflito. Se havia aqui uma questão onde você queria seguir de uma forma e a pessoa de outra, é como se ele ou ela quisesse agora mediar as coisas, tá? Entrar num entendimento contigo. Essa pessoa analisa agora a sua proposta ou aquilo que você falou, que num primeiro momento ele ou ela não entendeu e se opôs, agora entende de outra maneira, tá? De outra maneira. E eu vejo que tem grandes chances realmente aqui, se os dois estiverem dispostos, ó, a baixar a guarda, tá? Porque aqui precisa ser uma decisão tomada pelos dois. Se baixar a guarda, eu vejo grandes condições, sim, de que haja uma reconciliação e um recomeço. Uma renovação em uma relação que já existe, tá? Ou onde vocês estavam afastados aqui. É o que eu vejo. Uma proposta de uma renovação. Para alguns casos aqui, essa pessoa considera até se desculpar por algo, tá? Se desculpar por algo que ele ou ela falou no calor do momento. Você tem duas crianças aqui, tá vendo? Tem duas crianças. Parece que você queria iniciar algo e essa pessoa
É como se ambos tivessem tido uma ideia ao mesmo tempo, só que um queria que as coisas seguissem de uma forma e o outro queria de outra. E com isso vocês não se encaixaram. Tá vendo que tem um barquinho lá no fundo? É como se nesse afastamento aí breve de vocês, que aqui não é um afastamento tão longo, as coisas mudaram, tá? E algo mudou na cabeça dessa pessoa. A gente vê aqui que está passando por um processo de cura. Aqui são pessoas que têm uma conexão fortíssima com ele ou ela. Fortíssima, ó. Uma conexão fortíssima. Porém, são duas pessoas de muita opinião. E aí, o que acontece aqui? Vocês se chocam, né? Vocês se chocam. Ele ou ela é muito orgulhoso aqui, é meio complicado realmente, mas vocês vão sentir aí uma melhora, tá? Então aqui tem uma renovação, tem essa pessoa considerando realmente te pedir desculpa, entrar num acordo contigo, baixar as defesas, pelo menos um pedido de uma trégua, tipo, pô, não vamos ficar se provocando, ou não vamos bater de frente, tô com saudade de você, né? Pô, já dei ele vai dar o primeiro passo, né? Aqui é ele ou ela, tá? Adapta. Ele ou ela que vai fazer o movimento de ir até você. E então eu vejo que isso para essa pessoa é muito difícil. Ou se vocês ainda estão juntos aí, estão se encontrando, ele vai fazer um movimento de tentar se entender contigo, tá? E aí nessa conversa vai rolar um pedido até de desculpas. Para essa pessoa é muito difícil engolir o orgulho. Então o jogo fala também para que você equilibre aí as coisas e tente também considerar o esforço que a pessoa está fazendo, porque você conhece a pessoa, né? Você sabe como é que ela é temperamental. Então, para ela fazer o que eu vejo que ela vai fazer aqui, significa que ela está fazendo um esforço muito grande por conta dessa conexão. Que é como se ela entendesse que vale a pena, tá entendendo? E aqui tá passando por um processo de cura. Se houve aqui, como tem um arrependimento e um pedido de desculpa, até em alguns casos pode ser um pedido de perdão, essa pessoa, no calor do momento, pode ter dito coisas aqui que realmente te feriram, né? Deu margem, aqui você tem um lobo, deu margem à fera interior e no calor do momento falou algo que pode ter ferido teu âmago. Então eu vejo que ela agora está disposta a entrar num entendimento, tá? Aqui me fala muito assim também de uma conciliação. É aquela pessoa que fala e escuta o outro, tá? Então assim, ó, vai baixar um pouco a bolinha, vai se mostrar o quê? Mais aberta, mais solícita. A ideia aqui é entrar num equilíbrio, tá? E eu vejo que eu sinto muito entrar num equilíbrio, é como se fosse assim, tudo bem, eu errei, tô admitindo o meu erro, mas você também tem pontos aí onde você sabe que errou, que passou do ponto, né? Vamos tentar agora fazer diferente, eu quero mudar, mas talvez você também precise mudar nisso e nisso. Aqui eu vejo a porta aberta para uma conversa, para um entendimento, tá? Ó, recomeço. Recomeço, reconciliação. Aqui tem muito forte Plutão, regente de escorpião, você pode estar lidando com alguém de aquário, tem muito forte leão aqui, mas também tem Áries e Sagitário. Você também pode estar lidando aqui com alguém de Libra, tá? Para muitos de vocês. Gente, vem um equilíbrio, eu sinto assim. Tem muita gente aqui, tá? Uma parcela de vocês que por conta dessa divergência aí no campo amoroso, onde você não conseguia entrar num acordo com esse parceiro aí, as coisas, vocês têm um desejo um pelo outro, um tesão aqui um pelo outro, tem uma conexão ali muito forte, até uma conexão espiritual para muitos de vocês, mas parece que na prática o negócio não tava encaixando. Vem uma grande oportunidade, mas aqui, por conta do gênio dessa pessoa, é importante que você saiba que também precisa baixar a bola. Aqui, quando essa pessoa chegar aí com essa proposta de entrar no acordo contigo, ela já vai estar engolindo orgulho. Se você chega com muita força, por isso que fala que você vai ter que agir de forma muito equilibrada. Se você for com força na situação, pode ser que a pessoa reaja, e aí o negócio desande, e aí você não consiga aqui essa reconciliação do jeito que a gente está vendo, tá entendendo? Por isso que é importante você manter o equilíbrio. Tanto que para alguns essa situação afetou, ou estava quase afetando até questões profissionais ali, que foi o que a gente falou no começo da leitura, tá? Então, supere obstáculos internos,
tá? Que podem estar envolvendo o quê? Algum ressentimento ou mágoa que envolve essa questão aqui. E faça um esforço aqui para que haja uma melhora, porque eu vejo que é como se estivesse entrando numa fase da tua vida onde as coisas vão entrar nos eixos, onde vai arrumar a casa, sendo a casa você, entende? Uma reorganização interna, para que as coisas a nível externo também possam entrar, cada uma no seu devido lugar. Então, tem algo positivo para chegar no trabalho, tem uma melhora dentro do campo sentimental, mas eu vejo que também depende de um esforço vindo da sua parte, tá? Tenta controlar as emoções. Tem gente aqui que tem alguma coisa que pode ter acionado um gatilho em você e você tá muito ou tá entrando numa fase de estar meio que à flor da pele. Tá entendendo? Aquele emocionalzinho um pouquinho destemperado que às vezes a gente não percebe que tá assim, mas as outras pessoas percebem. Então, se alguém tá falando para você, mas você tá nervosa, nossa, você tá se irritando por pouca coisa, às vezes a pessoa que tá na situação não percebe. E você, que é isso? Eu tô calma. Mas eu tô falando baixo com você, mas às vezes é o tom que tá agressivo. Então, assim, não tô dizendo que é no campo da agressividade, porque isso daqui pode se desenhar de diversas maneiras. Pode ser como uma inconstância emocional, pode se manifestar como aqueles impulsos, assim, que de repente, né, o tom de voz se eleva, ou às vezes você fala numa força, assim, que é desproporcional, tá? Ou às vezes se manifesta de uma maneira que você se irrita e se fecha, se isola, tá? Ou não consegue compreender as próprias emoções, entra em conflito na mente. Então, para cada um, o negócio vai de uma maneira, dependendo do processo que você está passando. O importante é que você aqui fala de cura, então assim, tá? Tente se estabilizar emocionalmente, se dependendo do caso ou do agravamento, buscar a tua cura, a tua estabilidade emocional para que as coisas possam aqui entrar nos eixos na tua vida, tá bom? Então aqui tem uma grande possibilidade de você se reconciliar com o seu amor e viver um momento pelo menos mais tranquilo daqui para frente em termos emocionais, mas depende muito de você também, tá bom? É isso, meus amores, boa sorte, espero ter ajudado. Fiquem na paz e até a próxima leitura. Tchau, tchau.